A Parashá Yitro nos transporta a um momento crucial na história do povo de Israel. Nesta porção da Torá, testemunhamos o encontro transformador entre Moisés e seu sogro Jetro, seguido pela majestosa revelação no Monte Sinai, onde o Eterno estabelece sua aliança com Israel através dos 10 mandamentos. O nome desta Parashá, Yitro, honra o sogro de Moisés, um sacerdote midianita que, ao ouvir sobre as maravilhas realizadas pelo Senhor em favor de Israel, reconhece a supremacia do Deus de Israel. Este reconhecimento por parte de um líder espiritual não israelita ressoa através dos tempos, prenunciando como as nações viriam a reconhecer o único e verdadeiro Deus através de Jesus. Esta porção das Escrituras nos apresenta temas fundamentais que ecoam por toda a Bíblia: a sabedoria divina na organização do povo, a santidade do Eterno, o estabelecimento da lei e a manifestação da glória do Senhor. Nas leituras complementares dos profetas, dos Salmos e do Novo Testamento, veremos como estes temas se entrelaçam e encontram sua plenitude em Jesus. Em Êxodo, contemplamos a organização do sistema judicial de Israel e a entrega dos 10 mandamentos. Em Isaías, somos transportados a uma visão celestial que revela a santidade do Senhor. Nos ensinamentos de Jesus registrados em Mateus, descobrimos como a lei encontra seu verdadeiro significado e cumprimento. E no Salmo 19, testemunhamos como a lei do Senhor restaura a alma e alegra o coração. Você encontra as leituras de hoje na descrição do vídeo. Enquanto isso, aproveite para deixar seu like e se inscreva agora no canal para ficar por dentro dos nossos vídeos diários de oração e histórias bíblicas. Prepare-se para uma jornada através destas passagens sagradas, onde a sabedoria antiga encontra aplicação contemporânea, e onde cada palavra revela mais sobre o caráter do nosso Deus e seu plano perfeito de redenção através de Jesus. Nossa jornada através do livro de Êxodo nos leva a um momento decisivo na história do povo de Israel. Após a dramática saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho, encontramos o povo acampado no deserto, onde ocorre um encontro significativo entre Moisés e seu sogro Jetro. Jetro, sacerdote de Midian, ouve sobre as maravilhas que o Senhor realizou por Israel. Movido por estas notícias, ele viaja até o acampamento israelita, trazendo consigo Zípora, esposa de Moisés, e seus 2 filhos. O texto nos revela como Jetro se alegra com todos os feitos do Eterno e proclama: "Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses." Este momento marca uma das primeiras conversões de um líder religioso pagão ao Deus de Israel, estabelecendo um padrão que se repetiria através da história. No dia seguinte, Jetro observa Moisés julgando as questões do povo, um processo que se estendia do amanhecer até o anoitecer. Com sabedoria, ele percebe que este sistema não é sustentável e oferece um conselho valioso: estabelecer uma estrutura hierárquica de liderança, com homens tementes a Deus, verdadeiros e incorruptíveis, para auxiliar no julgamento das questões do povo. Esta organização judicial prepara o terreno para o evento central da Parashá, a revelação no Monte Sinai. No 3º mês após a saída do Egito, o povo chega ao deserto do Sinai. O Senhor propõe uma aliança com Israel. Se guardarem sua aliança, serão seu tesouro especial dentre todos os povos, um reino de sacerdotes e nação santa. A preparação para este encontro com o divino é meticulosa. O povo deve se santificar, lavar suas vestes e respeitar os limites estabelecidos ao redor da montanha. No 3º dia, a presença do Senhor se manifesta com trovões, relâmpagos, uma densa nuvem sobre o monte e um sonido muito forte de trombeta. O Monte Sinai se cobre de fumaça, pois o Senhor desce sobre ele em fogo. Neste cenário majestoso, o Eterno pronuncia os 10 mandamentos, estabelecendo os fundamentos morais e espirituais que não apenas guiariam Israel, mas influenciariam a civilização humana pelos milênios seguintes. Estes mandamentos, gravados em tábuas de pedra pelo dedo do próprio Deus, começam estabelecendo relacionamento exclusivo com o Senhor e se expandem para regular as relações humanas. O povo, tremendo diante desta manifestação divina, pede a Moisés que seja seu intermediário. Este momento prenuncia a necessidade de um mediador entre Deus e os homens, papel que seria plenamente cumprido em Jesus, como nos revela o Novo Testamento. A Parashá se encerra com instruções específicas sobre a construção do altar, enfatizando a simplicidade e pureza no culto ao Senhor. Estas instruções revelam um princípio fundamental: a adoração verdadeira não depende de estruturas elaboradas, mas da sinceridade do coração. Esta porção das Escrituras nos apresenta um padrão divino de organização, tanto na esfera civil quanto na religiosa, que encontraria seu eco nas estruturas da igreja primitiva. Mas, além disso, nos mostra como o Eterno deseja se revelar ao seu povo, estabelecendo uma aliança baseada no amor e na obediência.
Enquanto nos preparamos para explorar a visão de Isaías, veremos como este encontro no Sinai se relaciona com outra manifestação dramática da santidade divina, desta vez no Templo de Jerusalém. Assim como o povo de Israel experimentou a majestade divina no Monte Sinai, o profeta Isaías recebe uma visão extraordinária da glória do Senhor no templo. Esta revelação, ocorrida no ano da morte do rei Uzias, nos transporta da manifestação terrena no Sinai para um vislumbre do próprio trono celestial. Isaías contempla o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, com a orla de suas vestes enchendo o templo. Acima dele, serafins, seres celestiais de extraordinária santidade, cobrem seus rostos e pés com suas asas, demonstrando reverência diante da santidade divina. Eles clamam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O paralelo com a revelação no Sinai é notável. Em ambos os casos, há manifestações físicas da presença divina. No Sinai, a montanha se cobriu de fumaça. No templo, a casa se enche de fumaça. Em ambas as ocasiões, há um profundo senso de temor e reverência diante da santidade do Eterno. Diante desta visão, Isaías é confrontado com sua própria condição pecaminosa. Ai de mim! Estou perdido! Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Esta confissão ecoa o temor dos israelitas no Sinai, que reconheceram sua incapacidade de suportar a presença direta do Todo-Poderoso. Mas então ocorre algo extraordinário. Um dos serafins voa até Isaías com uma brasa viva, tirada do altar como tenaz, e toca seus lábios, declarando: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Este ato profético aponta para a purificação que viria através do sacrifício de Jesus, o único capaz de nos tornar verdadeiramente puros diante do Pai Celestial. A narrativa prossegue com o chamado de Isaías e uma mensagem específica para o povo de Judá. Mas é nas palavras proféticas do capítulo 9 que encontramos uma das mais belas promessas messiânicas. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esta profecia estabelece uma ponte crucial entre a lei dada no Sinai e sua plena realização em Jesus. O menino prometido seria aquele que não apenas cumpriria perfeitamente a lei, mas também estabeleceria um novo tipo de governo, não baseado apenas em estatutos externos, mas em uma transformação interior através do Espírito Santo. A paz prometida através deste príncipe transcende a mera ausência de conflitos. Ela representa a restauração completa do relacionamento entre Deus e a humanidade, uma paz que só pode ser estabelecida por alguém que é simultaneamente Deus forte e Filho dado para nós. Enquanto nos preparamos para explorar os ensinamentos de Jesus em Mateus, veremos como ele, o príncipe da paz profetizado por Isaías, interpreta e cumpre a lei dada no Sinai, revelando seu significado mais profundo e sua aplicação no coração dos que o seguem. Da majestosa revelação no Sinai e da gloriosa visão de Isaías, nos movemos agora para o Sermão da Montanha, onde Jesus, o príncipe da paz profetizado, revela o verdadeiro espírito da lei. Neste cenário, reminiscente do Monte Sinai, Jesus apresenta uma interpretação profunda dos mandamentos que transcende a mera observância externa. Jesus começa abordando uma questão fundamental que pairava sobre seu ministério, sua relação com a lei e os profetas. Com autoridade, ele declara: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Esta declaração estabelece o fundamento para compreender toda a sua missão e ensinamentos. O cumprimento mencionado por Jesus não significa simplesmente obedecer aos mandamentos, mas revelar sua verdadeira essência e propósito. Ele continua explicando que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Esta afirmação ecoa a permanência e imutabilidade da palavra divina pronunciada no Sinai. Jesus então estabelece um padrão de justiça que supera a interpretação superficial dos escribas e fariseus. Ele não apenas preserva os mandamentos, mas revela sua profundidade interior. Toma, por exemplo, o mandamento não matarás. Jesus expande seu significado para incluir a raiz da violência, a ira e o desprezo pelo próximo. Aquele que se ira contra seu irmão ou insulta está sujeito ao mesmo julgamento que o homicida. De forma semelhante, ao abordar o mandamento sobre o adultério, Jesus vai além do ato físico, identificando o desejo impuro do coração como a semente do pecado. Esta interpretação revela que a santidade que Deus busca, manifestada de forma terrível no Sinai e vista por Isaías no templo, deve penetrar até o mais profundo do coração humano.
O ensino de Jesus sobre os juramentos também aprofunda o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão. Ele instrui seus seguidores a viverem com tal integridade que seu sim seja sim, e seu não seja não, refletindo a verdade e a santidade do próprio Deus. Em cada um destes ensinamentos, vemos como Jesus cumpre a profecia de Isaías sobre o maravilhoso conselheiro. Sua sabedoria não apenas interpreta a lei, mas revela seu propósito original, a transformação do coração humano. Como Deus forte profetizado, ele tem autoridade para revelar o verdadeiro significado dos mandamentos dados no Sinai. Jesus não veio para diminuir a importância da lei, mas para mostrar como ela aponta para algo maior, o estabelecimento do reino de Deus nos corações dos homens. Assim como a fumaça no Sinai e no templo indicava a presença divina, os ensinamentos de Jesus revelam a presença do Espírito Santo, que escreve a lei não em tábuas de pedra, mas no coração dos que creem. Enquanto nos preparamos para explorar o Salmo 19, veremos como o salmista já antecipava esta dimensão interior da lei, descrevendo-a não apenas como um conjunto de regras, mas como uma fonte de restauração para a alma. O Salmo 19 nos oferece uma perspectiva única sobre a revelação divina, tecendo uma bela conexão entre a glória de Deus manifestada na criação e a perfeição de sua lei. Este Salmo de Davi começa contemplando como os céus declaram a glória do Eterno e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, ecoando a majestade vista tanto no Monte Sinai quanto na visão de Isaías. Neste poema inspirado, Davi nos mostra que existem dois livros divinos, o livro da natureza e o livro da lei. O primeiro fala sem palavras, numa linguagem universal que atravessa todas as fronteiras culturais e linguísticas. Os céus, em seu esplendor silencioso, testemunham continuamente sobre a glória do Criador, assim como a presença divina no Sinai se manifestou primeiro através de sinais visíveis, trovões, relâmpagos e fumaça. Mas é na segunda parte do Salmo que encontramos uma das mais belas descrições da Torá. Davi utiliza 6 diferentes termos para se referir à revelação divina: a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Para cada um destes aspectos, ele atribui uma qualidade e um efeito transformador. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esta restauração ecoa a purificação que Isaías experimentou quando o serafim tocou seus lábios com a brasa viva. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, reminiscente da sabedoria demonstrada por Jetro ao aconselhar Moisés. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Esta alegria não é superficial, mas profunda, nascida da compreensão que Jesus revelou, que os mandamentos do Pai são para nosso bem e plenitude. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, permitindo-nos enxergar além da letra da lei para seu espírito vivificador. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Este temor não é terror, mas reverência sagrada, como a que o povo experimentou no Sinai e que Isaías sentiu no templo. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, refletindo a perfeita justiça que Jesus veio estabelecer. Davi então compara a palavra de Deus ao ouro mais puro e ao mel mais doce, indicando seu valor incomparável e sua capacidade de trazer satisfação profunda à alma. Ele reconhece que os mandamentos do Senhor não são um fardo, mas um tesouro que traz grande recompensa quando guardados. O Salmo se encerra com uma oração profunda que revela a verdadeira atitude diante da lei. Quem pode discernir seus próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Esta humilde confissão antecipa o ensino de Jesus sobre a necessidade de uma justiça que vai além da aparência externa, alcançando os pensamentos e intenções do coração. Enquanto nos preparamos para explorar as conexões mais profundas entre todas estas leituras, vemos como o Salmo 19 forma uma ponte perfeita entre a revelação no Sinai, a visão de Isaías e os ensinamentos de Jesus, mostrando que a lei do Senhor é verdadeiramente um presente de amor do Pai para seus filhos. Ao examinarmos as leituras desta paraxá em conjunto, emerge um padrão divino que revela o plano do Eterno se desenrolando através das eras. Cada texto, como um fio dourado, se entrelaça com os outros para formar um tecido rico em significado e propósito. A narrativa começa com Jetro, um sacerdote gentio, reconhecendo a supremacia do Deus de Israel. Este momento profético aponta para a futura inclusão dos gentios no plano divino de redenção através de Jesus. Assim como Jetro trouxe sabedoria organizacional para Israel, os gentios trariam dons e perspectivas únicas para o corpo de Cristo. A revelação no Sinai estabelece um padrão que se repete através das Escrituras. A manifestação da presença divina através de sinais visíveis, trovões, relâmpagos, nuvem e fumaça, encontra eco na visão de Isaías no templo.
Em ambos os casos, a resposta humana é de temor e reconhecimento da própria indignidade. O povo pede o mediador no Sinai, e Isaías clama por purificação no templo. Esta necessidade de mediação e purificação aponta diretamente para Jesus. Como o maravilhoso conselheiro profetizado por Isaías, ele revela o verdadeiro significado da lei. Como Deus forte, ele tem autoridade para interpretar os mandamentos. Como Pai eterno, ele revela o coração paternal por trás das instruções divinas. E como Príncipe da Paz, ele estabelece a verdadeira Shalom, a paz completa entre Deus e a humanidade. O Salmo 19 une todas estas dimensões. A glória de Deus revelada na criação prepara o cenário para sua glória revelada na lei. A perfeição da Torá, descrita por Davi, encontra sua expressão máxima em Jesus, que não veio abolir a lei, mas cumpri-la em sua plenitude. Ele é a manifestação perfeita tanto do livro da natureza quanto do livro da lei. O ensino moral que emerge destas conexões é profundo. A verdadeira obediência a Deus nunca é meramente externa. No Sinai, Deus não buscava apenas conformidade às regras, mas um povo santo. Na visão de Isaías, vemos que a santidade divina demanda purificação interior. Nos ensinamentos de Jesus, aprendemos que a justiça deve superar a dos escribas e fariseus, alcançando o coração. E no Salmo 19, descobrimos que a lei do Senhor é um presente que restaura a alma. A progressão espiritual revelada nestas leituras é notável. Começamos com o reconhecimento da supremacia divina, Jetro, passamos pela compreensão de sua santidade, Sinai e Isaías, descobrimos a necessidade de transformação interior, Jesus, e chegamos à alegria da obediência nascida do amor, Salmo 19. Este padrão nos ensina que o caminho da fé é um movimento constante da letra para o espírito, do exterior para o interior, do temor para o amor. Não abandonamos a lei, ela permanece perfeita e santa, mas a compreendemos e vivemos em um nível mais profundo através de Jesus. Enquanto nos preparamos para o momento de oração, levemos conosco esta compreensão, que somos chamados não apenas a conhecer a lei, mas a permitir que ela, através do Espírito Santo, transforme nosso ser mais íntimo. Vamos orar juntos. Pai Celestial, Deus Santo e Majestoso, assim como te revelaste no Monte Sinai em glória e poder, e como te manifestaste a Isaías em santidade e esplendor, revela-te hoje em nossos corações. Pai amoroso, que através de Jesus nos mostraste o verdadeiro espírito da tua lei, purifica-nos como purificaste os lábios de Isaías. Transforma-nos como tua palavra transforma a alma. Que teus mandamentos, mais doces que o mel, e mais preciosos que o ouro refinado, sejam escritos não em tábuas de pedra, mas gravados em nosso coração pelo teu Espírito. Dá-nos, Senhor, a sabedoria para ver além da letra, a humildade para reconhecer nossa necessidade, e o amor para obedecer com alegria, seguindo os passos de Jesus, nosso Messias e Redentor. Amém. A jornada através da Parashá Yitro nos levou por um caminho de profunda revelação e transformação. Das areias do deserto ao Monte Sinai, do templo em Jerusalém ao Monte das Bem-aventuranças, e das palavras do salmista até nossos dias, vemos um padrão divino que permanece relevante e vital para a nossa vida cotidiana. A primeira lição prática que extraímos desta Parashá vem do exemplo de Jetro, a importância da humildade para reconhecer a verdade, independentemente de sua fonte. Assim como este sacerdote midianita foi capaz de reconhecer e proclamar a grandeza do Deus de Israel, somos chamados a manter um coração aberto para aprender e crescer, mesmo quando a sabedoria vem de lugares inesperados. Da organização judicial proposta por Jetro, aprendemos um princípio fundamental para nossa vida em comunidade: a importância de estabelecer estruturas saudáveis que previnam o esgotamento e promovam o crescimento coletivo. Este princípio se aplica não apenas em contextos religiosos, mas em nossa vida familiar, profissional e social. A revelação no Sinai nos ensina sobre a importância da preparação para encontrar com Deus. Assim como o povo teve que se santificar e lavar suas vestes, somos chamados a buscar a santidade em nossa vida diária. Não por medo ou obrigação, mas por amor e reverência ao Pai Celestial que deseja se comunicar conosco. Da visão de Isaías, aprendemos que um encontro genuíno com a santidade de Deus sempre nos leva primeiro a reconhecer nossa própria necessidade de purificação. Este reconhecimento não deve nos paralisar em culpa, mas nos conduzir ao arrependimento e à transformação que só o Espírito Santo pode operar em nós. Os ensinamentos de Jesus nos mostram que a verdadeira obediência começa no coração. Quando ele fala sobre a ira sendo a raiz do homicídio, ou o olhar cobiçoso sendo a semente do adultério,
nos ensina a importância de cuidar de nossa vida interior. Na prática, isto significa monitorar nossos pensamentos e atitudes, buscando a transformação que começa na mente e se manifesta em nossas ações. O Salmo 19 nos oferece uma perspectiva revolucionária sobre a lei. Ela não é um fardo, mas um presente que restaura a alma e alegra o coração. Esta verdade deve mudar fundamentalmente nossa relação com os mandamentos divinos. Em vez de vê-los como restrições, podemos reconhecê-los como expressões do amor e da sabedoria do Pai para nossa proteção e florescimento. A aplicação prática de todos estes princípios em nossa vida diária pode ser resumida em 3 pontos fundamentais. Primeiro, devemos buscar uma espiritualidade integral, que une reverência e intimidade, temor e amor. Como o povo no Sinai, reconhecemos a majestade de Deus. Como Isaías, nos humilhamos diante de sua santidade. Como Jesus ensinou, buscamos uma obediência que nasce do amor. E como Davi, nos deleitamos em sua palavra. Segundo, somos chamados a uma transformação contínua que começa no interior. Isto significa examinar regularmente nosso coração à luz do Espírito Santo, permitindo que a palavra de Deus penetre além das aparências e alcance nossas motivações mais profundas. Terceiro, devemos viver em comunidade de forma sábia e estruturada, reconhecendo que a fé não é uma jornada solitária. Assim como Jetro ajudou Moisés a estabelecer um sistema de suporte, precisamos tanto dar quanto receber apoio em nossa caminhada espiritual. A mensagem final da Parashá Yitro é de esperança e transformação. O mesmo Deus que se revelou no Sinai, que purificou Isaías, que falou através dos Salmos, e que se encarnou em Jesus, continua hoje trabalhando em nossos corações. Sua lei permanece perfeita, seu amor continua transformador, e seu convite para uma vida de santidade e intimidade permanece aberto para todos que o buscam de todo o coração. O que você achou da Parashá de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no nosso estudo de hoje. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações para não perder nada, e lembre-se também de compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Obrigado por assistir, e até amanhã no nosso próximo vídeo.